A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos, nós chegamos hoje ao 15º dia da nossa pequena catequese mariana, esse pequeno alimento diário que Nosso Senhor tem nos dado durante esse mês dedicado à Virgem Maria, como uma forma de honrá-la e aumentar por ela o nosso amor. Ontem nós meditamos sobre a vida pública de Nosso Senhor e as dores da Santíssima Virgem. Hoje nós queremos meditar sobre a ressurreição de Nosso Senhor, a vinda do Espírito Santo e a vida de Nossa Senhora em Jerusalém, depois da ressurreição. Depois do sepultamento de Nosso Senhor, a Virgem Maria, ela se retirou para uma casa em Jerusalém, assim diz a tradição. E ela teria vivido aí os dias seguintes à ressurreição e viveu em profunda contemplação. No meio das suas dores, num amor ardente a Nosso Senhor e numa esperança firme, Nossa Senhora viveu ali, meditando os mistérios da paixão de Nosso Senhor. São Boaventura, quando fala da Virgem Maria, ele se exprime assim, de um modo muito sublime, falando em uma oração que ele escreve, como Nossa Senhora viveu aquele momento depois da morte do seu filho. Ele diz, falando nos lábios de Nossa Senhora, diz: ó meu docíssimo filho, onde estás? Por que não me apareces? Não tardas em vir, eu te suplico. Surge, ó minha glória, ó meu tesouro, e vem. A tua partida causou-me amarga tristeza. Que a tua volta me console. Vem, ó Jesus, vem, meu filho. São Boaventura escreve de modo muito belo, colocando essas palavras da oração de Nossa Senhora, suplicando ao seu filho que viesse ao seu encontro. A Virgem é a mãe dolorosa. Embora os santos evangelhos não falem nada de uma aparição de Jesus a Nossa Senhora, na ressurreição o evangelho não fala que Nossa Senhora apareceu àquelas mulheres, mas nós podemos supor, e os padres da igreja também supõem, os teólogos supõem, que Nosso Senhor tenha assim vindo até Nossa Senhora, que ele teria antes de tudo, antes mesmo de aparecer às mulheres, ele teria aparecido à sua mãe, enquanto aquelas mulheres se dirigiam ainda pela madrugada ao sepulcro, nós devemos, meditando, entrar lá naquele quartinho de Jerusalém onde Nossa Senhora estava, ali aguardando, porque a Virgem acreditou, tinha uma viva esperança e aguardava o momento da ressurreição de Nosso Senhor, porque ela acreditou perfeitamente nele e ela sabia. São Boaventura, ainda meditando também sobre esse momento, ele com muita beleza, ele diz, relatando, dizendo, quando no Oriente se acende com as primeiras luzes, o dia aurora, Senhor Jesus, vestido de branco, com o semblante radiante de glória, ele aparece de improviso diante da sua mãe e a saúda afetuosamente. A Virgem Maria então entra num êxtase de amor e de alegria, dobra os joelhos e adora Nosso Senhor ressuscitado. E Nosso Senhor diz à Virgem Maria: eis-me aqui, ó Mãe Santa. Erguendo-a, Nossa Senhora estava de joelhos, volto para ti. E ela então o abraça e o aperta de encontro ao coração, depois senta-se ao lado dele, contempla aquela fonte bendita, onde ainda ela vê os traços dos espinhos, observa as cicatrizes resplandecentes das mãos e dos pés e está certa de que o seu filho não sofre mais, mas ele é feliz. Essa é uma meditação de São Boaventura, falando como foi esse encontro de Nossa Senhora com o seu filho ressuscitado. O que eu acho mais belo nessa meditação de São Boaventura é quando ele diz: a Virgem o abraça, o coloca no seu peito e o acolhe. De fato, Jesus ele ressuscitou não como espírito. Jesus ressuscitou verdadeiramente na sua carne, agora glorificada. A Virgem pode sentir o abraço do seu filho. É muito bonito pensar exatamente nesta
humanidade glorificada de nosso Senhor. Depois dos 40 dias da ressurreição, nos quais possivelmente nosso Senhor tem ainda aparecido outras vezes a Nossa Senhora, nosso Senhor aparecerá também aos seus apóstolos reunidos no cenáculo, dá a eles as últimas recomendações e então acontece aquela maravilhosa cena da ascensão de Jesus. Depois de dar o seu último adeus à Virgem Maria, aos apóstolos, nosso Senhor se eleva aos céus. Uma pergunta que nasce no nosso coração é exatamente esta: por que nosso Senhor, por que Deus permitiu que a Virgem Maria ficasse ainda tanto tempo sobre a terra depois da morte e da ressurreição de Jesus? E a resposta que nós podemos ter é que Deus fez isso por amor à igreja. A igreja estava nascendo. A Virgem Maria deveria ser, não é, aquela que supriria a ausência de Jesus. Quando os apóstolos sentissem a falta de Nosso Senhor, olhando para a Virgem, eles se sentiriam consolados. E a Virgem, então, seria a mãe que aliviaria as dores dos apóstolos. Depois, também os santos dizem, ela devia ser a mãe e a mestra da fé daqueles que seguiam Nosso Senhor. A igreja precisava da Virgem Maria para ser instruída na verdadeira fé. Depois da ascensão de Nosso Senhor, a Virgem Maria teria se recolhido com os apóstolos em oração no cenáculo e teria preparado os apóstolos para a vinda do Espírito Santo, como Nosso Senhor prometeu. No dia de Pentecostes, ou seja, 10 dias depois que Nosso Senhor se elevou ao céu, a Virgem Maria está com os seus apóstolos, seus filhos, novos filhos adotados, e está com eles reunidos em oração. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 2 a 4, o narrador diz que, de repente, enquanto eles estavam reunidos em oração, veio um grande ruído do céu, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então aparece uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos, então, ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia a graça de falar. A Santíssima Virgem provavelmente recebeu uma maior riqueza em dons e em graças, mais do que todos os apóstolos reunidos. Segundo uma piedosa tradição, aquela chama divina teria, em primeiro lugar, pousado sobre a cabeça de Nossa Senhora, e então, depois de Nossa Senhora, essa chama teria se dividido entre os apóstolos, e com isso, então, Nossa Senhora se torna para eles também um canal da graça de Deus. Ela distribui os dons e se torna, como nós chamamos, a rainha dos apóstolos, ou a rainha da igreja, a mãe da igreja. Segundo a tradição, Nossa Senhora teria vivido ali, em Jerusalém, naquela região, né, os últimos anos da sua vida, e forçada pela perseguição depois da morte de Santo Estevão, Nossa Senhora, com São João, tendo a necessidade de procurar algum refúgio, teria dedicado um pouco da sua vida a viver em Éfeso, junto com São João. Porém, depois Nossa Senhora volta a Jerusalém. Isso é uma tradição que conta que ela teria vivido ali os últimos dias da sua vida. É de se supor, sim, porque em Jerusalém está a Cidade Santa, o templo, onde a Virgem também se dedica à oração. E segundo a tradição, também ela teria vivido esses últimos anos exatamente em profunda oração, visitando aqueles lugares sagrados onde Nosso Senhor passou durante a sua Via Crucis, né? Ali também, como mãe, como mestra dos apóstolos, ela recebia os fiéis e os próprios apóstolos, né? Quando eles iam e voltavam das missões, muitas vezes passavam para partilhar com a Virgem, né, tudo o que experimentaram. Também, no meio dos seus sofrimentos, os apóstolos vinham para serem consolados por Nossa Senhora. E a Virgem ali, né, era para os cristãos como um refúgio, né? E nas aflições particulares que eles sofriam, nas perseguições, né, nas necessidades, eles recorriam a ela porque sabiam que Nossa Senhora também suplicava pela igreja. E pela bondade da Virgem, né, ela alcançava
muitos socorros e para os seus filhos. Nós pensamos nos sentimentos que animavam o coração da Virgem Maria naquele período. E os santos dizem que os sentimentos dela sempre foram voltados unicamente para nosso Senhor, para Jesus. Meditava sobre os padecimentos de nosso Senhor para nos salvar, sobre a conversão do mundo, sobre a propagação da fé, rezando pelos apóstolos. Ela, naturalmente, desejava ardentemente ir para o céu, porque no céu estava o amor da sua vida, o amor do seu coração, a única razão da sua vida, que era nosso Senhor. E ela esperava esse dia feliz em que ela poderia se unir definitivamente com nosso Senhor. E então, enquanto ela esperava essa hora, a tradição diz que a Virgem Maria trabalhava incessantemente pela oração, pelo conselho, pelo exemplo, para a propagação da fé, para a salvação das almas, para o engrandecimento da igreja. E assim a Virgem Maria vivia, né, e progredia dia após dia, de graça em graça, de virtude em virtude, de mérito em mérito. Um santo diz que já não tinha mais para onde a Virgem Maria crescer em amor, então nosso Senhor vem e a leva para o céu, porque ela cresceu, né, quase ao infinito, não ao infinito, porque só Deus poderia, mas os santos dizem, Deus concedeu a ela uma graça quase infinita, né, pela sua modéstia, pela sua humildade, pela sua caridade, o fervor que a Virgem Maria tem em todas as virtudes, né, ela foi, durante toda a sua vida, o modelo perfeito para todos os cristãos. Por isso, durante muitos anos depois da morte de nosso Senhor, a Virgem esteve entre nós para nos dar lição de como amar nosso Senhor. E em seu perfeito amor a nosso Senhor, referindo-se sempre tudo a Deus, Nossa Senhora não podia, né, senão suspirar, esperando aquele momento feliz, a ocasião de poder se reunir com nosso Senhor. O maior consolo da Virgem Maria, Santo Afonso de Ligório diz, que era poder comungar nosso Senhor nas celebrações que São João fazia, né, e ela podia receber o Santíssimo Sacramento. É de se supor, não se duvida na fé católica, que a Virgem Maria tenha tantas vezes, recebido o corpo de Nosso Senhor e por meio da comunhão eucarística renovava de novo o seu ardor, o seu fervor, o seu grande amor por Deus, sua grande caridade. E nós podemos buscar também, pensando nesse exemplo da Virgem, buscar práticas de piedade que a Igreja nos ensina. Assim, nós podemos comungar Nosso Senhor com frutos mais admiráveis, pensando como era a comunhão de Nossa Senhora. Entre uma comunhão e outra, a Virgem Maria não cessava de desejar de novo encontrar Jesus. E claro, ela ficou também para ser este modelo de mulher eucarística, um modelo eucarístico que a Igreja precisa é Nossa Senhora. O como a Igreja deve desejar, como ela deve comungar, como ela deve esperar Nosso Senhor, o modelo é a Virgem. Nós estamos caminhando, chegamos à metade do nosso caminho. Durante esse mês de pequena catequese, um pequeno alimento, muito simples, mas esse alimento é para nós a gota de refrigério. Cada dia Nosso Senhor vai nos concedendo. Nós meditamos hoje sobre esse momento da ressurreição, da vinda do Espírito Santo, sobre os últimos dias de Nossa Senhora em Jerusalém. E amanhã nós queremos meditar sobre a morte de Nossa Senhora e sobre a assunção de Nossa Senhora aos céus. Queremos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe e nos dê a perseverança para continuar o nosso caminho. Peçamos a bênção da Mãe de Deus. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.